Olá, gente! Estamos aí para o último vídeo da minha série sobre a China. Hoje, encerrando a série, eu quero colocar para vocês alguns aspectos que fizeram a China se tornar essa grande potência do século XXI. Aspectos centrados no desenvolvimento cultural, educacional, econômico, como nós vimos no vídeo passado, e político. Tudo isso muito bem organizado e conduzido pelo Partido Comunista Chinês num sistema, como a gente vai ver hoje, democrático. Um outro tipo de democracia, não a tradicional democracia burguesa vista na maior parte dos países do Ocidente, mas uma democracia para o Partido Comunista Chinês socialista. Para os chineses, o povo deve ser educado. Sem isso, é impossível alcançar altos níveis de desenvolvimento material e social. Em 1949, 80% da população chinesa era analfabeta. Em 2000, esse número já havia caído para 15%. As reformas no campo educacional na China levaram em conta as transformações econômicas que estavam sendo planejadas pelas diretivas do governo. Ou seja, levavam em conta as mudanças estruturais que estavam sendo objetivadas. Por isso, como eu disse no vídeo passado, imaginaram um desenvolvimento em ondas, porque entenderam que fazer um sistema totalmente igualitário antes do desenvolvimento das forças produtivas seria, como nas experiências anteriores, apenas repartir a pobreza. Então, nessa estratégia de ondas também estava incluída a ideia de que camadas sociais em ondas vão adquirindo melhores condições de vida e vão fazendo com que essa melhora seja passada para as classes que ainda não estão na sua vez, vamos dizer assim, da onda. Pode parecer como crescer o bolo para depois dividir, mas não. A ideia é planejamento central para que camadas da sociedade vão ganhando desenvolvimento cultural e econômico. E esse desenvolvimento vai contagiando as demais camadas conforme o planejamento vai transcorrendo. Então, acontece todo um manejo tributário, um manejo de incentivos. Também se estabelece aquela ideia de a cada um segundo o seu trabalho. Então, cabia ao Estado a organização desse trabalho e o planejamento de longo prazo. Se culturalmente o objetivo era desenvolver capacidade para crescer em termos de tecnologia e infraestrutura, a política também atendia a esse projeto totalizante de modernização e crescimento econômico. A ideia era construir um sistema político capaz de resistir a todo tipo de instabilidade para que o projeto de desenvolvimento nacional pudesse ser, primeiro, estável, de longo prazo e que construísse uma base material forte para a sociedade chinesa. Com isso, as reformas políticas vêm acontecendo paralelamente às reformas econômicas. Por exemplo, entre 77 e 80, foi adotado como critério da verdade a prática, enfatizando o pragmatismo do socialismo chinês. É nesse contexto que o PC chinês encerra a revolução cultural e a prática das duas todas. Depois, com as 4 modernizações, a reforma política buscou um ambiente global de estabilidade. Acontece um reajuste das relações sociais e um acirramento do combate à corrupção dentro do partido. Lembra que eu falei no vídeo passado do rodízio nas lideranças? Então, é nesse contexto, mesmo contexto que são revistas algumas sentenças lá dos processos do movimento dos Sem Flores. Se por um lado eles assumiram excessos em alguns dos processos, é importante também dizer que, sobretudo a partir de 93, as penas para os crimes de corrupção no partido passaram a ganhar visibilidade,
serem expostas e, inclusive, havendo algumas condenações à morte. Então, além do rodízio a cada 2 mandatos, também foi instituído uma espécie de seleção de novos jovens quadros para o partido para oxigenar a base. As votações no Legislativo, a partir de 86, passam a ser secretas. Nas assembleias e comitês populares, as eleições passam a ser diretas e secretas. Então, como eu disse, se fortaleceram os mecanismos de democracia popular. Eu vou ler aqui um trechinho que explica um pouquinho melhor como que eram esses mecanismos. Um desses mecanismos, com crescente importância na democratização política chinesa, é o Conselho Consultivo Político do Povo Chinês. Nele tem assento representantes indicados pelos partidos políticos, o PC e outros 8 partidos democráticos, além de personalidades públicas sem partidos, indicadas por qualquer um desses partidos e aceitas pelos demais. Este órgão de frente única é, agora, estruturado em todos os níveis administrativos do país e tem aumentado sua participação nos assuntos e nas decisões de Estado nesses diferentes níveis, inclusive com a indicação de não comunistas para postos nos governos distritais, provinciais e até mesmo para o governo central. A política de erradicação da pobreza foi alterada. Ao invés de só fornecer ajuda, o sistema passou a combinar investimentos e assistencialismo. Investiu pesado na infraestrutura da educação. Para vocês terem uma ideia, de 93 a 2000, a China reduziu de 250 milhões para 30 milhões de chineses vivendo na extrema pobreza. Em 2015, esse número já era de 750 mil. E em 2020, agora, o plano chinês é erradicar o número de chineses vivendo abaixo da linha da pobreza. Há uma preocupação constante com o desenvolvimento cultural. E nesse sentido, não é assimilar a cultura ocidental, é assimilar a vanguarda da produção material, do enriquecimento humano. Então, o enriquecimento depende, para os chineses, da assimilação de tecnologias, do desenvolvimento de novas formas produtivas. E para isso, evidentemente, eles precisam se relacionar com outros países. Por isso que a partir de 98, por exemplo, começa a chegar na China órgãos de imprensa, jornais, revistas. A cultura, evidentemente, começa a receber influências do estrangeiro. O cinema passa a ser muito apreciado, o teatro também. Só que tudo isso vem acontecendo com crescimento econômico, estabilidade política e econômica e uma melhora na condição de vida geral do chinês. Entre 49 e 70, vamos lembrar que a China permaneceu muito isolada, sofrendo inclusive de pesado embargo dos Estados Unidos. E como eu já disse na série, mesmo com os 5 princípios da coexistência pacífica, essas relações demoraram a mudar. A China não formava aliança política com 99% dos países, não praticava corrida armamentista, situação que só vai mudar com a abertura econômica. E isso, evidentemente, tem a ver com a abertura das zonas econômicas especiais, que acontecem a partir dos anos 80, que nós já falamos um pouquinho aqui, que eu vou voltar a falar agora. Então, em 84, 14 cidades e portos foram abertos ao exterior na China. Foram abertos os deltas dos rios Xinjiang e Zhejiang, e também a região triangular do sul de Fujian, a província de Hebei e a região autônoma da etnia Zhuang-Jiang. Praticamente todo o litoral chinês, da Coreia até o Vietnã, se tornou, a partir de então, uma zona aberta ao comércio exterior. Abertura intensificada nos anos 90 com a inclusão da bacia do rio Xinjiang. Foram instaladas 15 zonas livres de direitos aduaneiros em cidades de fronteiras e em capitais provinciais. 32 zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico, 53 zonas de desenvolvimento industrial de altas tecnologias. Para quê?
para assimilar tecnologias e para exportar. Quem coordenava todo esse mega projeto de desenvolvimento e investimento era o Banco Central da China, manipulando a moeda chinesa, o dólar, comprando dívida dos Estados Unidos, usando a dívida pública chinesa para produzir desenvolvimento. É nesse sentido que eu digo que o Estado chinês domesticou os seus capitalistas. Os capitalistas podem lucrar desde que cumpram com os objetivos a eles impostos pelo projeto de longo prazo de desenvolvimento chinês. Nesse sentido, há uma grande cooptação de investimentos externos para ter acesso ao gigantesco mercado interno da China. Então a China intensifica as suas relações econômicas e as suas formas de intercâmbio. Passa a realizar primeiro montagem de equipamentos, assimilando tecnologia para depois poder desenvolver sua própria tecnologia de ponta. Então aquele foco em comércio exterior que começou com manufaturados de baixa qualidade, em poucos anos se transforma num comércio internacional de ponta high-tech. E o Estado chinês sempre controlou muito o acesso ao crédito, direcionando crédito, realizando protecionismo alfandegário, controlando acesso ao seu gigantesco mercado interno, quebrando patentes e transferindo tecnologia de grandes empresas que se instalavam lá. A legislação chinesa faz com que as empresas, para se instalar na China, precisem se tornar sócias do Estado chinês. Ou melhor, ter o Estado chinês como sócio. E nesse sentido, a transferência de tecnologia é fundamental, garantida por lei. Então as joint ventures, estimuladas pelo Estado chinês, rapidamente ganham know-how e por isso podem exportar para o mundo inteiro, ganhando qualidade rapidamente. Por isso que a China não é apenas uma produtora mundial de bugigangas, como ficou no inconsciente. Basta a gente olhar o comércio internacional atual da China para ver que as exportações chinesas vêm mudando de perfil. Tudo isso conquistado com uma diplomacia altiva e discreta, segundo os próprios chineses. Desde 54, a China se mostra interessada em manter relações diplomáticas com todos os países, tendo por base, então, os 5 princípios da coexistência pacífica, que são: primeiro, respeito mútuo à soberania e à integridade nacional. Segundo, não agressão. Terceiro, não ingerência nos assuntos internos de nenhum país, assim como também não é admitido na China ingerência nos seus assuntos internos por outros países. Quarto, igualdade de benefícios em qualquer acordo, ou seja, reciprocidade. E quinto, coexistência pacífica. Por isso que nas relações estatais a China sempre exigiu ser reconhecida como um país só. Então Hong Kong, Macau, Taiwan é tudo China. A República Popular da China tem um único governo legítimo. Eles exigem esse reconhecimento para estabelecimento de qualquer tipo de relação diplomática ou comercial. Mesmo que numa política de um país, 2 sistemas, como é o caso de Hong Kong. A gente tem que entender que esse campo das relações diplomáticas são sempre um campo complicado. A China teve que reconquistar seu espaço e só depois dos anos 70 vai reconquistar seu posto no Conselho de Segurança da ONU. No ano 2000 já eram mais de 160 países com relações diplomáticas com a China. Muito diferente daqueles 50 e poucos lá de 49. Para aumentar o leque das suas relações diplomáticas, a China aceitou, por exemplo, a imposição de um regime capitalista em Hong Kong, mesmo sendo um território seu, por tanto tempo. Ou seja, hoje a China disputa a hegemonia com os Estados Unidos. É uma disputa tensa porque os países têm fortes relações econômicas. A China é a maior detentora da dívida dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dependem da economia da China e vice-versa, mais os Estados Unidos até do que a própria China. E a política e a economia chinesa sendo conduzidas por um partido comunista, com um capitalismo controlado pelo Estado, ou um socialismo com características chinesas, se opõe àquilo que ideologicamente sempre foi sustentado como modelo de desenvolvimento.
Então você pode considerar a China capitalista ou socialista ou um modelo híbrido. O objetivo da série não foi esse. Eu particularmente acredito sim no socialismo chinês, mas reconheço o debate e vou voltar a fazer vídeo sobre isso, que vai ser uma espécie de vídeo adendo a essa série que deve sair nos próximos dias. E futuramente eu também pretendo voltar a abordar essa questão da China na perspectiva histórica da Revolução Chinesa. E aí eu peço, né, gente, compartilhe ao máximo esse vídeo, essa série, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e, se puderem, ajudem. Ajudem na manutenção do canal, porque afinal de contas, sem apoio eu não poderia estar aqui pesquisando e produzindo vídeos pra galera. Então, ok, moçada? Era isso hoje e até o próximo vídeo.